O todo é mente, o universo é mental. A abrangência dele do todo. A primeira regra que eu já falei algumas vezes, né, é que Deus não tem um nome, né? Deus, ele basicamente é chamado de nomes diferentes em culturas diferentes, mas ele não tem um nome. E, na verdade, no mundo espiritual não existem nomes, pelo menos não da forma como nós usamos na Terra, né? Então, o todo é a forma que Hermes Trismegisto usou nessa obra para se referir a Deus, né? E Deus, na verdade, ele não tem um nome, ele tem superlativos, né? Que é o todo, o todo-poderoso, aquele que está centrado ao trono, o Espírito eterno, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Ele tem superlativos, né? Para se reverenciar a ele. Porque ao mesmo tempo que Deus ele tem a sua individualidade, ele tem a sua inteligência, ou seja, ele pensa, ele não é uma energia, porque existe uma linhagem de pensamento que fala que Deus é uma energia, ele é somente uma energia, logo ele não tem vontade própria, né? Ele não tem inteligência própria, ele é só uma energia de onde todas as coisas emanam, como se fosse um motor. E na verdade não é isso, ele é uma energia, mas ele também tem a sua inteligência, a sua individualidade, entre aspas, né? Ele tem sim a sua força, a sua só que, pô, tanto é que nós somos criados à imagem e semelhança dele, né? Só que ele quebra as barreiras porque ele é infinito. Então ele está além da nossa compreensão. Então o todo é mente, Deus é mental, o universo é mental. Isso aqui é uma analogia, tá, gente? Isso aqui é ele vai explicar, a gente vai ver mais para frente aqui que isso aqui é uma analogia, ele é basicamente uma metáfora. Este princípio contém a verdade que tudo é mente, explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universos materiais, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sobre tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais, ou seja, o todo é mente, o todo é tudo que existe, tudo é Deus. Só que Deus, ele é espírito, então a essência dele não é material, ele é incognoscível, que quer dizer aquilo que é impossível de se conhecer, ele é indefinível, impossível de se definir, e ele também uma mente vivente infinita, ou seja, ele pensa, ele é um ser, mas é um ser que não é comparado a nenhum outro ser que possa existir. Ele é acima de toda a nossa compreensão. E ele é universal, ele está em todos os cantos, né? Então isso é importante. Primeira percepção que a gente entendeu o que é o todo, é basicamente Deus, mas não é o Deus que nós conhecemos normalmente nas religiões, que é aquele Deus que é um imperador, né, que vai te castigar e vai te dar as coisas. Não, ele é isso aqui que o Hermes Trismegisto falou, basicamente. Basicamente, ele compreende toda a existência, né? É um ser todo-poderoso, acima de tudo. Ele não é basicamente, não se parece nada com o ser humano, né, vamos dizer assim. E continuando aqui, a gente vai chegar naquela frase que eu destaquei aqui no texto, né, no rascunho que eu fiz aqui. O todo está em tudo, e é também verdade que tudo está no todo, mas nem tudo é o todo. No Caibalion, vocês vão perceber que em determinado momento ele usa uma analogia sobre o que é Deus, e nós somos resultado da imaginação de Deus. Assim como você imagina coisas que não existem, vamos dizer assim, Deus imagina, só que tudo que Deus imagina logo existe. Então, a analogia que ele usa é como se nós fôssemos resultados da imaginação de Deus. Nós estamos dentro da cabeça de Deus, vamos dizer assim, dentro da mente de Deus. É uma analogia, é óbvio que Deus não tem uma cabeça, essencialmente, mas é uma analogia. Outra analogia que se faz, então, tudo que existe está dentro de Deus, tudo que está fora de Deus não existe. Eu vou usar a palavra Deus aqui, não todo, porque é a palavra que mais comumente nós usamos na cultura ocidental. Mas tudo está dentro de Deus, tudo é resultado da imaginação dele. Então, em certa parte, você faz parte de Deus, né? Outra analogia que é bem interessante de usar, que ele usa aqui também, ele usa o exemplo de Shakespeare, né? Também destaquei aqui no meu rascunho, que é do personagem Hamlet. Você é um autor, você é um escritor, dá um exemplo aqui. E você escreve um livro, e dentro desse livro você cria personagens, né? Aí você cria um personagem lá e o nome desse personagem é o John. Esse personagem, o John, ele tem características suas nele. Então, ele tem coisas suas nele. Você criou esse personagem, então ele é parte sua. Coisas que você criou tem nesse personagem. Então, em parte, você está um pouco nesse personagem que você criou, no John. E tudo que o John faz, quem está criando, na verdade, não é o John, é você. Olha que interessante. Vamos dizer que esse John, nesse livro que você está escrevendo, o John ele é o inventor.
E ele inventa várias coisas dentro da história do livro que você está escrevendo. Mas quem está inventando essas coisas é o John ou é você? É você, porque é você que está criando a história. Então, de certa forma, é por isso que a gente fala que tudo provém de Deus, toda inteligência provém de Deus, porque tudo, na verdade, vem da imaginação de Deus. Quando você cria algo, não é você que está criando, está vindo de Deus. Né? Inclusive, Tesla fala isso, é uma frase que ele fala que toda inteligência vem de Deus, né? Toda forma de ideia vem de uma energia central, que é Deus. Então, Tesla já falou isso, ele falava também que ele recebia, né, mensagens divinas em sonhos sobre das ideias que ele tinha, né, um dos maiores gênios da humanidade. Então, isso é um fato, né? Toda ideia vem de Deus, toda inteligência central vem de Deus. Porém, a diferença dessa analogia do livro é que tem um ponto. O ponto é o livre-arbítrio. Em um determinado ponto da criação, Deus resolveu criar, né, espíritos. E esses espíritos eram a sua imagem e semelhança. E para esses espíritos, Deus deu liberdade. É a liberdade de escolha, onde ninguém, nem próprio Deus, vai interferir na sua liberdade de escolha. Ele pode, mas ele não vai. Porque a essência desses seres que ele criou é serem a imagem e semelhança dele, né? Terem inteligência, a capacidade de criar, de pensar, que somos nós, esses espíritos. E a inteligência, ela é intrínseca à liberdade. É impossível você ter liberdade sem inteligência, é impossível você ter inteligência sem liberdade. Né? Para a inteligência existir, ela precisa de escolha. Né? Se não for, se você não tiver poder sobre as suas próprias escolhas, você não é inteligente. Você é programado. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que as pessoas que estão presas no sistema global, né, não despertaram ainda, elas não estão usando a inteligência que Deus deu a elas. Né? Porque elas não estão sendo causa, elas estão sendo efeito, resultado do que o mundo propõe para elas. A gente vê no termo popular, elas estão sendo pau-mandado, né? Tudo que a sociedade fala que é o certo, ela acredita. Você tem que casar, então eu vou casar. Você tem que fazer faculdade, então eu vou fazer faculdade. Você tem que ganhar muito dinheiro, então eu vou esforçar, fazer tudo para ganhar muito dinheiro. Não estou falando que você não tem que fazer isso, mas normalmente a nossa vida, a sociedade já tenta roteirizar a nossa vida. Né? Tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente não pode fazer. Então, nesse caso, você não está usando sua inteligência. Você está apenas sendo programado. Né? E é isso que a gente tenta lutar contra, né? Faça o que você quiser. Eu quero fazer uma faculdade porque eu amo, eu quero aprender, tudo bem, faça, né? Mas não faça só porque alguém te mandou, alguém te ordenou. Siga os seus sonhos, né? Desde que você siga a máxima espiritual, que é o amor ao próximo, né? Que é a espiritualidade em primeiro lugar, a caridade, etc. Mas faça o que você ama, né? Não siga o que é bom para os outros, né? Recentemente também eu mandei um texto de uma carta de Jesus canalizada, né? Supostamente canalizada, não dá para ter certeza, mas é um dos conselhos que Jesus dá para os trabalhadores da luz, né? Depois, em uma próxima reunião, se tiver mais gente, eu vou falar sobre o Espírito da Luz. E ele fala isso, se preocupe, usando minhas palavras, não se preocupe com a opinião dos outros sobre você. Né? Não se preocupe, não tema a aprovação alheia. Você não precisa de aprovação de ninguém para fazer nada. Entendeu? Que se dane, usando minhas palavras aqui, o que os outros vão achar de você. Siga o que você ama, com sempre prioridade no lado espiritual e os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo, né, que é amor ao próximo, a caridade. E se dane o que os outros pensam, né? Siga o que você quer. Use a sua inteligência. Então, quando Deus criou esses espíritos, voltando agora ao pensamento do Caibalho aqui, Deus criou esses espíritos com inteligência, com a capacidade de pensar e logo livres. Porque não faz sentido um ser inteligente ser controlado. Livres para fazer suas próprias escolhas. Em um determinado momento, Deus dá a esses espíritos a ideia do ego. E com o ego, porque até então esses espíritos eles nascem com a ideia somente de unidade. Mas para aprender, para ter inteligência, você precisa também da noção da individualidade. E o que te dá a noção da individualidade é o ego. Aí, esses espíritos recebem o ego e com o ego também vem vários excessos, né? Que é o que? O egoísmo, né? Que é basicamente toda a fonte de maldade vem do ego, né? Que a gente usa a palavra maldade, né? Que é a dificuldade em perdoar, orgulho, maldade mesmo, a crueldade, tudo tem base no ego, primeiro eu, né? E você vai lutar contra o ego, mas sem perder a sua ideia de individualidade. Aí a gente chega no terceiro nível espiritual, que é que nós chamamos da iluminação, né? Que é quando você desperta e começa, ao mesmo tempo, você sai do caminho da dualidade, ou seja, eu não sou homem nem mulher, eu simplesmente sou, né? Sou o filho de Deus. Eu não sou pobre nem rico, eu simplesmente sou. Você se desprende dos rótulos,
Eu não sou casado, eu não tenho nada. Eu simplesmente sou. Eu faço parte de Deus e sou filho de Deus, né? Essa ideia é o caminho do meio que a gente fala, né? A mente una. A mente una é isso. É você perder a noção da dualidade. Mas ainda assim você sabe que você é. Eu sou. Ou seja, sem perder a ideia da individualidade, você se unifica com o universo e com Deus. Esse é o caminho da evolução espiritual, né? E voltando mais uma vez ao Caibalion, esse é o ponto de quebra que foge da analogia do livro que eu falei. Quando você cria um livro, né, que Deus, nós é como se fôssemos personagens de um livro escrito por Deus, né? Então tudo vem de Deus. Então tem um pouco de Deus em todos nós. Porém, nós temos liberdade, diferente do livro. O personagem que você escreve num livro, ele não tem liberdade. Ele só faz o que você manda. A diferença é essa. Nós não. Nós podemos nós temos a nossa própria liberdade de ir contra tudo, né? Nós não podemos quebrar a regra principal, que é a única realidade, né? No hinduísmo eles falam isso, que a única coisa realmente real é Deus. Lá eles chamam de Brahma, mas a única coisa real é Deus. Por que a única coisa real é Deus? É porque é a única coisa que não pode ser alterada. Ele é imutável, entendeu? Mas todas as verdades são meias verdades, isso é falado aqui. Tudo pode ser alterado, tudo pode ser modificado, né? Menos a essência de Deus. E as regras universais, elas fazem parte da essência de Deus. Então, por exemplo, a causa e efeito, o princípio da vibração, isso aqui não pode ser quebrado, mas pode ser modificado de acordo com a nossa inteligência. Mas não pode ser quebrado, porque é uma regra divina. Então, esse é o conceito de o todo está em tudo. Por que o todo está em tudo? Porque tudo está na cabeça, vamos dizer assim, usando analogia. Não é cabeça realmente, isso é uma analogia. Mas o todo está em tudo, porque tudo foi ele que criou. Então, tudo tem a mão dele, que a gente chama de centelha divina. Uma minhoca tem um pouco de Deus, então ele está em tudo. E também é verdade que tudo está no todo, voltando à analogia da mente. Se tudo é resultado da imaginação de Deus, tudo está dentro de Deus. É com uma boa analogia, uma garrafa d'água. A garrafa é como se fosse Deus, e a água é como se fosse nós. Nós estamos dentro de Deus, né? Mas nem tudo é o todo, ou seja, nem tudo é Deus. Assim como eu falei o exemplo do livro, né? O seu personagem que você escreveu, o John, ele não é você. É uma criação sua. Então, nem tudo é Deus, né? Nós, por exemplo, e eu não sou Deus, apesar de eu ter ser criado à sua imagem e semelhança. Você também não é. Mas você tem potencial de ser um Deus, porque vós sois deuses, naquele versículo da Bíblia. Porque você é filho de um Deus, né? Você é filho do Deus, né? Não de um Deus. Você é filho do Todo-Poderoso. Então você tem potencial, né, de criatividade, de criar, de modificar, de amar, né? Mas você não é o todo. Então, isso que essa palavra quer dizer. O tudo está em tudo. É também verdade que tudo está no todo, mas nem tudo é o tudo, né? Aí o Caibalion fala que aquele que domina essa verdade alcançou o grande conhecimento, né? O que é o grande conhecimento? É a percepção de Deus. Não existe evolução espiritual sem a aceitação de Deus. O que é a aceitação de Deus? Você concebeu o todo, porque ele é a base de tudo. Se você não aceita a existência de Deus, é impossível evoluir espiritualmente. Mas não o Deus da religião, porque muitas pessoas têm preconceito com Deus, aí eu não acredito em Deus. Mas que Deus que você não acredita? Ah, não, Deus que fala que, né, que vai castigar, como é que é? Que matou, destruiu uma cidade inteira, não. Não é esse Deus pregado pela religião, é o verdadeiro Deus, é o todo, o Todo-Poderoso. Esse verdadeiro Deus é necessária a compreensão da existência dele, né? A palavra existência também é tão difícil você definir Deus que até eu fico me errando nas palavras. Deus não existe, ele é, né? Porque tudo que existe precisa de uma criação, e Deus é um incriado. Ele simplesmente sempre existiu. E a gente entra no conceito de incognoscível. Deus sempre existiu. Isso é impossível para a mente humana entender o que é o infinito. Eu peço para, se alguém puder, conte do 1 ao infinito para mim. É impossível. A mente humana não é preparada ainda, talvez um dia seja, na sua versão, quando nós voltarmos a sermos espíritos livres, talvez nós podemos, mas ainda a gente não pode conceber o que é o infinito, definir o que é o infinito. E Deus é infinito em sua essência, então é impossível definir ele. Ele sempre existiu, isso aí já é uma ideia que a gente não consegue entender, porque tudo dentro da nossa cabeça precisa de ter um ponto de criação, um ponto de início. Então Deus sempre existiu. Porém, Deus, ele sempre existiu, ele sempre criou.
Não teve um ponto de início da criação de Deus. Ele sempre criou. Desde que ele existe, ele cria. Então não existe um início da criação. O início da criação é Deus, e Deus não teve um início. Então a gente não pode falar quando que Deus começou a criar, porque ele sempre criou. E ele sempre cria e sempre criará. A criação está na... O porquê que Deus cria também é impossível a gente falar. A gente não pode falar o porquê que Deus faz as coisas. Mas o porquê que Deus cria é simplesmente porque sim. Porque ele quer. Aí ele cria. Cria, sempre criou e sempre criará. Se um ser é infinito e ele sempre criou, logo a gente está a entender que a criação também é infinita. A existência é infinita. Não existe um fim. Existem infinitos seres, infinitos espíritos, infinitos planetas, infinitos mundos materiais, infinitas dimensões. O mundo espiritual também é infinito. Tudo é infinito. Tudo que você possa pensar que existe, realmente existe. O infinito ele pode se repetir, né? Mas nunca de forma idêntica. Aí, essa concepção do incognoscível é isso. Você não vai conseguir pensar realmente o tão infinito é Deus, porque nós não temos essa capacidade, né? Já falei sobre o plano de Deus, e o nome de Deus, desculpa, e os grandes planos, né? Em determinado ponto do Caibalion, quem já leu deve saber o que eu estou falando, né? Que ele fala sobre o grande plano material e o grande plano espiritual, né? A gente precisa de ter uma concepção que não é tratada muito nesse livro, mas eu vou falar ela aqui, que vocês vão ver em outros livros, como livros de Allan Kardec, sobre o plano espiritual. O mundo espiritual é como se fosse o mundo real, tá, gente? Ele é o mundo real, o mundo espiritual. E o mundo que nós vivemos, que é o mundo carnal, material, ele é uma simulação. Ele é como se fosse uma simulação de computador, né? Quem trabalha com computador sabe o que eu estou falando, né? Ele é uma simulação de computador. Só um minutinho aqui, gente. Então, esse mundo material que a gente está vivendo, ele não existe. O mundo real é o mundo espiritual. Kardec já falava isso. E tudo que está em cima é como que está embaixo. O nosso mundo material, ele é uma simulação do mundo real, que é o espiritual. Mas existem infinitas dimensões dentro do plano material e dentro do plano espiritual, né? E você vai para a dimensão de acordo com o seu nível espiritual, né? Você existe, na verdade, é do mundo espiritual. No mundo material, você está apenas encarnado. Uma analogia seria o filme Matrix. É uma analogia, não é realmente aquilo, mas a analogia seria como se o Neo entrasse naquela cama e ele entrasse dentro da Matrix. É como se fosse isso. Você, na verdade, você é um espírito. E você está dentro de um sonho, de uma simulação, que é o mundo material. Sua função aqui é aprender, né? É desenvolver espiritualmente. E assim você vai despertar, depois vai despertar o seu espírito, depois você vai encarnar de novo, e assim cada um na sua caminhada. E ele fala os três grandes planos, né? O grande plano material, que é o que nós estamos hoje encarnados, o grande plano espiritual e o grande plano mental, que é onde essas energias se comunicam, né? Essas energias de vida se comunicam. E ele faz toda vocês vão ver aqui uma parte, que é uma parte até chata de ler o livro, que ele faz toda uma ramificação de todos os tipos de mundos que existem, de planos que existem. Mas isso não é realmente, não é real, né? Ele faz apenas uma divisão para facilitar o entendimento das pessoas da época, tá? Hoje, com o conhecimento que nós temos mais avançado em química, a gente consegue ter um entendimento maior, a gente consegue superar isso mais fácil. Mas ele faz toda uma diferenciação entre o plano elemental, entre os planos minerais, etc. Mas não precisa de decorar isso, não. Isso é um tanto quanto irrelevante. É só uma explicação geral que ele faz. E realmente, a mensagem final ali é que realmente tudo tem uma espécie de energia, né? Tudo que existe vibra. E para vibrar, ele precisa de uma espécie de energia, né? E essa energia provém de Deus. Porém, em um determinado ponto, você vai ver que essa energia muda de acordo com as capacidades do objeto que nós estamos falando, isso do mundo material, tá vendo do ponto de vista material. Uma pedra, ela tem uma energia dentro dela, porque ela vibra, a pedra vibra. Só que a vibração da pedra, as capacidades da pedra são bem limitadas, mas ela tem uma energia que vem do mundo espiritual. E essa energia nós chamamos de éter, que eu não vou entrar muito a fundo, porque já existe realmente um estudo científico que fala sobre o éter, mas é como se fosse, dentro dessa analogia que eu estou falando, se nós estamos dentro de um computador, isso tudo aqui é uma simulação de computador, o éter é como se fosse a energia elétrica que está alimentando esse computador, né? Porque o computador profissional ele precisa estar ligado na energia elétrica. A energia elétrica seria o éter. E tudo existe essa energia para funcionar aqui no mundo material.
porque tudo que vibra precisa de energia, mas para vibrar, e tudo vibra, né? O princípio da vibração, como diria o Hermes Trismegisto, tudo que existe vibra. E a vibração, a potência da vibração vai depender do nível de capacidade daquilo. Uma pedra, ela vibra, ela tem energia dentro dela, de uma pedra. Porém, as capacidades de uma pedra são bem limitadas. Você não vai ver uma pedra fazer muita coisa, né? Uma pedra só vai ficar lá, sendo pedra, né? Porém, apesar que ela faz muita coisa ali no nível atômico, mas em si a pedra não vai fazer muita coisa, porque o nível de capacidade dela é bem pequeno. Aí você vai subindo, os micróbios, as bactérias, elas já têm um nível de capacidade maior que uma pedra. Então elas também têm uma energia. Tudo que é vida, existe um tipo de energia, no caso de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele explica isso melhor. Ele fala sobre a energia vital, que é aquilo que dá vida aos seres materiais, né? A pedra não tem essa energia vital, né? A pedra, basicamente, ela simplesmente ela tem uma programação mais simples, vamos dizer assim, ainda usando a analogia da simulação de computador, ela tem uma programação mais simples. Uma bactéria já tem, né, um ciclo, ela vive, ela se alimenta, então ela tem o que nós chamamos de energia vital, né? E assim vai aumentando a complexidade, vai aumentando também a energia. Um cachorro, um cãozinho, né? Ele tem uma energia vital mais complexa, mais poderosa do que uma bactéria, né? Do que uma pedra, né? Um elefante também, e assim vai, né? Golfinho, se não me engano, é um animal mais inteligente. Quanto mais vai aumentando a capacidade criativa do ser, maior é a energia vital que ele tem no mundo espiritual, que está criando ele ali, que tá encarnando ele aqui no mundo material. Então, o golfinho já tem uma energia maior do que a de né? Provavelmente maior do que a de um hamster, por exemplo. Se bem que eu não sei, porque tem que ler biologia isso aí. Eu sei que cada animal dá para calcular o nível de inteligência dele. Mas, basicamente, é isso. Todo ser tem essa energia, o ser vivente ele tem essa energia vital. E aí vai subindo o nível, vai subindo o nível, vai subindo o nível até chegar num ponto maior, que é os espíritos. Eles são diferentes, além deles terem essa energia vital, eles têm essa característica de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, como eu já falei. Então nós não só temos a energia vital, que todos os outros seres têm, nós vibramos também, etc., mas nós temos também vamos dizer assim, eu vou usar minhas palavras, a honra, o privilégio de termos sido criados com a imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos a capacidade divina de criar, de controlar esses outros seres, né, essas outras energias que eu falei, né? Por isso que entra numa questão interessante, né? Tem gente que gosta muito de cristais, né? Sal grosso, cristais, etc. O pessoal me pergunta muito se isso tem algum efeito se vai melhorar a minha espiritualidade, alguma coisa. Com essa explicação que eu acabei de dar, dá para você entender que não. A energia vibracional emitida por um espírito é a mais poderosa que existe. Nada emite mais energia que um espírito. Nada, a não ser o próprio Deus. Mas isso é meio lógico, né? Se toda energia vem de Deus, então ele é a maior energia. Mas de todas as coisas que existem, de todas as coisas que existem na criação, nada emite mais energia, mais vibração do que um ser, do que um espírito, né? Então, uma pedra, eu acabei de falar sobre a questão vibracional. Uma pedra, você acha que ela emite energia, vibração suficiente para influenciar o espírito de alguém? Obviamente que não. Como eu acabei de dizer, a pedra ela tem energia, mas é uma energia pequena de acordo com a capacidade dela, né? Da complexidade dela. O espírito, ele é diferente de tudo isso que eu citei anteriormente, porque todas essas coisas que eu citei anteriormente são programações, né? Ou a pedra, por exemplo, né? Tô falando as coisas não vivas. O espírito, ele está acima de tudo porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos, como voltando ao trecho da Bíblia que fala, vós sois deuses, né? Nós temos as capacidades parecidas, semelhantes com as de Deus. Nós podemos criar, amar, etc. Então nós temos esse privilégio. É por isso que nós controlamos as outras energias. Nem todo mundo controla. Como eu disse, nós temos o potencial de sermos deuses. Mas nem todo mundo, para você ser um deus, não um deus, ter essas capacidades afloradas, você precisa de evoluir espiritualmente. Quando você evolui espiritualmente, se você for ler o livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Allan Kardec especifica que realmente existem espíritos que controlam planetas, controlam clima, controlam galáxias, né? Porque eles já estão no nível espiritual muito alto, eles governam planetas inteiros, etc. Porque a gente chama de anjos também, né? Cada cultura vai chamar de um jeito, algumas culturas vão chamar de deuses,
porque esses espíritos são mais evoluídos. Mas potencialmente todo espírito pode chegar nesse nível, né? É por isso que nós estamos tentando evoluir. Mas é importante destacar isso, que o espírito, ele é muito poderoso. Ele pode emitir vibrações poderosíssimas. E por isso, você que está me ouvindo aí no YouTube, tem um potencial gigante que você não sabe, né? E você tem muita gente que tem medo de, tem vibrações ruins da minha casa. A vibração mais poderosa da sua casa é você. Já que a primeira dica é essa. Não é uma pedra que vai te influenciar, não. Agora, pode existir outros espíritos na sua casa, que também podem estar influenciando. Mas existe uma regra, inclusive acabaram de me fazer essa pergunta aqui, se a questão do encosto, né? Sobre o que um espírito obsessor, um encosto, um espírito ruim pode fazer comigo. Ele não pode fazer nada com você, porque existe a regra primária, voltando no que eu acabei de explicar. Deus criou todos os espíritos com livre-arbítrio, liberdade. Ninguém pode tirar a sua liberdade. Nada pode tirar a sua liberdade. É a regra primária. Um ser, um espírito não pode tirar a liberdade de outro. Ah, mas e o cara que nasce como escravo? Ele não teve liberdade? Não. Quando eu falo que ninguém pode tirar a liberdade do outro, é no ponto de vista espiritual. O cara que nasce como escravo, por exemplo, né, antigamente, o cara que nasce como escravo, ele está passando por uma provação para aprender algo. E provavelmente existe uma grande possibilidade dele próprio ter escolhido nascido como escravo, né? Então, causa e efeito. Ou ele pode estar carregando um karma também de outra vida, né? Por isso que ele nasceu como escravo. Mas é tudo resultado das escolhas dele. Entendeu? Se você voltar à vida anterior dele, se você voltar ao mundo espiritual, você vai ver que ele nasceu escravo por um motivo que é provavelmente causado por ele mesmo. Então não existe essa ideia de outro espírito fazer mal para mim. Ah, tem um espírito ruim aqui que vai me fazer mal. Não. Ninguém pode fazer mal a não ser você mesmo. Primeira regra espiritual aqui. Primeira regra não, né? Tem várias regras. Mas primeira regra que eu gosto de falar aqui, de enfatizar, porque eu vejo muita gente com medo disso. Ai, o espírito vai me fazer mal, não sei o quê, tem encosto, tem energia ruim, tem uma pedra aqui que vai me fazer mal, não sei o quê, essa música traz energia ruim, não. O único ser que pode fazer mal é você mesmo. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer duas coisas. Você pode atrair espíritos ruins, né? Pelo que eu estudei, pelo que você pode perceber no livro dos espíritos, etc. Você pode atrair espíritos ruins. Você vai atrair aquilo que você é. Você vai atrair aquilo que você é. Ah, como é que é isso? Por exemplo, você conseguiria conviver com você mesmo se você fizesse um clone seu, né? A analogia que eu estou inventando aqui. Você fizesse um clone seu mesmo, você confiaria viver com você mesmo? É esse tipo de espírito que você atrai. Você tem ao seu redor espíritos que você atrai que são igual a você. Então, se você é um assassino, psicopata, que quer ver o mal dos outros, você vai ter esse tipo de espírito perto de você. Agora, se você for um espírito bom, que emana amor, que quer o bem das pessoas, você vai ter espíritos bons para você. Ah, se você é uma pessoa neutra, que não faz mal, mas também não faz bem, você vai ter esse espírito perto de você. Você atrai esse tipo de espíritos. Espíritos ruins não vão chegar perto de você no plano espiritual, né? E, e tem a questão da autoridade também. Se você é uma pessoa conectada a Deus, você tem mais autoridade que os espíritos que não são conectados a Deus, né? Então, entre aspas, né, os espíritos ruins, se você tem conexão com Deus, eles literalmente têm medo de você. Não literalmente, né? Porque eu não sei se o conceito de medo é diferente do mundo espiritual. Mas eles têm medo de você, correm de você, né? Quem já teve experiência aí com rituais sabe disso. E esse é o primeiro porém. Então, seja uma pessoa boa para você atrair é, é, boas companhias espirituais, vamos dizer assim. E segundo, porém, é tomar cuidado com rituais. Existem rituais religiosos de várias religiões diferentes. Não vou citar específicos aqui, mas rituais que evocam tipos de espíritos. Então há muito cuidado com esses rituais, porque rituais materiais não afetam o mundo espiritual. Porém, os espíritos, os espíritos ruins, eles podem se aproveitar desses rituais para fazer, vamos dizer assim, para influenciar a vida dos outros. Então tem que tomar muito cuidado e evitar rituais. Tá? Qualquer tipo de ritual religioso, porque esses rituais religiosos podem atrair espíritos ruins. Mas, de novo, mesmo se atrair, eles não podem fazer nada com você que interfira no seu livre-arbítrio, mas eles podem tentar te influenciar, eles podem ficar causando medo em você, né? Sonho, pesadelo, pode ficar causando. Não estou falando que todo sonho é isso, não. A maioria dos sonhos que as pessoas têm é só imaginação.
mas eles podem, às vezes, tentar te influenciar, principalmente se essa pessoa não for muito desenvolvida espiritualmente, não tiver uma conexão muito forte com Deus, então elas podem ser influenciadas por esses espíritos. Mas fazer algo, o espírito não pode, não. Ah, o espírito foi lá e matou não sei quem. Não, isso é impossível. Tá? O espírito foi lá e fez isso com não sei o quê. O diabo colocou a doença nos outros, né? O diabo é uma analogia para o espírito ruim, né? Isso não existe. O que existe é basicamente resultado da sua própria escolha. Inclusive, qual espírito você atrai. Né? Espero que tenha tirado muitas dúvidas das pessoas que têm medo disso, porque tem muita cultura que fala de espíritos ruins, que atacam pessoas, etc. Não existe. A não ser que você atraia, aí ele pode te incomodar, né? Só repetindo. E esses espíritos, aí voltando à questão da pedra que eu falei, né? Sal grosso, etc. Existem realmente matérias que emitem uma vibração boa. Por exemplo, tem música que emite uma vibração boa, né? Música clássica, já foi provado cientificamente. E quando você é uma pessoa que vibra positivo e você ouve uma música que vibra positivo, por exemplo, Vivaldi, música clássica, né, por exemplo, já foi comprovado cientificamente que afeta a matéria, né? Se você colocar uma música clássica, eles colocaram, se eu não me engano, uma música clássica dentro de uma estufa cheia de plantas, e as plantas basicamente frutificaram mais. Mas aí quando colocaram uma música mais negativa, com a vibração negativa, as plantas começaram a morrer. Então existe sim essa vibração. Só que isso é efeito nas plantas, tá? Ela não tem muito efeito em nós. Porém, a gente se sente melhor sim. Se você ouvir uma música clássica, uma música, né, que tem uma boa vibração, você vai se sentir melhor. Não quer dizer que isso está afetando seu espírito, não. Mas está afetando mais seu emocional, carnal, vamos dizer assim. Você se sente melhor porque você está numa vibração que combina com a sua, né? Tem que ser que combina com a sua. Se você coloca uma música ou uma pedra de cristal que tem uma boa vibração perto de uma pessoa que seja ruim, essa pessoa vai se sentir mal. É se sentir mal e não é fazer mal para ela, porque o espírito ele é inatingível, tá? Mas ele pode se sentir mal. Por exemplo, porque são vibrações diferentes, né? Mas aí se eu colocar sal grosso, é verdade que a pessoa vai sair da minha casa, alguma coisa assim? Então, a pessoa ela pode se sentir mal se ela estiver encarnada, né? A pessoa pode se sentir mal porque tem uma vibração ruim ali que não combina com a dela, né? Mas fazer mal para o espírito dela não vai. Isso normalmente é resultado de superstição, sobrenatural, naquela série lá que a gente vê que você coloca um sal grosso no chão e o espírito não passa. Isso não existe, né, basicamente. E é assim também que segue a lógica da atração espiritual, né? Quando a gente está perto de uma pessoa que vibra positivo, a gente se sente bem, né? Uma pessoa pacífica, uma pessoa que emana amor, uma pessoa que tem empatia, a gente se sente bem, se nós vibrarmos igual ela, né? Eu costumo falar que você normalmente se sente atraído por dois tipos de pessoas, ou aquela pessoa que você quer ser igual, ou aquela pessoa que você é igual, né? A gente tem muito caso de pessoas que simplesmente se sentem atraídas por pessoas ruins, né? Exemplos aí que a gente vê, muito caso popular, né? A mulher não. Isso a gente conhece como lenda popular, né? A mulher normalmente dispensa o cara bonzinho, romântico, para ficar com o cara bandido, né? O cara bad boy, né? Vamos dizer assim. Isso é porque ela vibra como cara ruim. Então você se sente atraído por aquilo que é igual a você. Você vai se sentir atraído pelo cara ruim porque você também é ruim, né? Agora, se você se sente atraído pela pessoa boa, é porque você também é boa ou porque você quer ser igual a ela. Isso é o despertar espiritual. Desculpa, uma coisa que eu queria modificar aqui, não é que você é ruim. O estado espiritual é sempre um estado. Você está vibrando negativo, tá? Eu usei um termo errado. Você está vibrando negativo. Ninguém é ruim realmente. Você está vibrando negativo. Então, se você se sente atraído por um cara ruim, ou por uma pessoa ruim, ou por uma mulher ruim, é porque você está vibrando mal, vibrando negativo como ela. Vibrações iguais, elas se atraem. Porém, ou você pode se sentir atraído por uma pessoa que você quer ser. Por exemplo, Buda. Buda tinha vários seguidores, mas nenhum deles era igual a Buda, mas eles queriam ser igual a Buda. Isso é o despertar espiritual, né? Quando você aprende sobre o mundo espiritual e quer ser uma pessoa melhor, né? Quer evoluir. Aí você vai seguir exemplos de pessoas que são mais evoluídas que você quer ser igual a elas, que é o exemplo de Jesus, de Buda, né? Pessoas que são mais iluminadas, a gente quer ser igual a elas, então a gente segue o exemplo deles, né? Então você se sente atraído por esses dois tipos de pessoas, né? Pessoas que são igual a você ou que você quer ser igual.
Ah, mas eu já me envolvi muito com pessoas ruins, né? Toda pessoa que eu arrumo para mim ter um relacionamento, ou então para mim ser amigo, ela é sempre ruim, ela é sempre traíra. Observe melhor se o problema não é você. Tem aquela frase quase que filosófica: nós somos espelhos. Espelhos, nós atraímos pessoas que são parecidas com nós. Talvez não no mesmo ponto, mas vibramos a mesma energia. Entendeu? Ah, fulano me traiu no relacionamento e eu nunca traí ninguém. Tá, a ação foi diferente. Mas será que você. Por que que ele te traiu? Por egoísmo. Será que você também não é egoísta? Por orgulho? Exemplos que eu estou citando, né? Então, se você atrai muitas pessoas ruins para perto de você, observe se não é você que está vibrando negativo também, né? E é claro, quando eu falo isso, né, Jesus falava para a gente ser o sal da terra, para a gente se misturar. Não quer dizer que a gente vai renegar ou tratar mal as pessoas que vibram negativo, não, justamente o contrário. A gente tem que ir até elas, as pessoas que vibram negativo, para tentar ensinar essas pessoas, né, a vibrar positivo, né? Mas cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu momento. Então a gente não pode convencer uma pessoa a seguir o caminho espiritual, né? A gente apresenta. Tem uma palavra, uma frase que eu gosto de usar você não tem que tentar convencer ninguém, você tem que apenas fazer as pessoas pensarem. Planta uma semente, fala sobre o mundo espiritual e deixa aquilo ali plantado. No momento certo, a pessoa vai sentir aquilo e vai seguir. Então, busque companhia, né? Fixa companhia por longo tempo de pessoas que vibram como você. Mas ofereça a ajuda das pessoas que vibram negativo. Ofereça a sua ajuda para as pessoas que vibram negativo, para você ensinar elas. Se elas não quiserem, deixe elas seguir o caminho negativo delas. Mas ofereça ajuda para quem quer, né, sair do estado dele, né? Isso está dentro do conceito de vibração, tá? Outra coisa, isso que eu falei não está no Kybalion, tá? Mas são assuntos que a gente pode tirar do Kybalion. Falando isso, quando vocês forem ler, talvez dá para ter uma ideia. Energia etérea, eu já falei. Existe um estudo, tá, sobre a energia etérea, uma energia que já está sendo estudada por cientistas sérios, tá? Eu, particularmente, não estudei muito a fundo o assunto, mas quem se interessar pode pesquisar no Google aí, só colocar energia etérea, vou até colocar aqui agora, para ver energia éter. Então, várias teorias sobre o éter, então, existem estudos científicos sérios sobre isso, então, e é antigo, tá? Vai desde a filosofia grega. Mas é um estudo profundo, então quem quiser se aprofundar, usa o Google. Ah, mas eu não gosto muito desse assunto. Não precisa, não é essencial você saber o que é o éter, não. Mas se você gostar da ideia, da explicação do que é o éter, né? Energia escura, matéria escura, o Google tá aí que você pode se aprofundar, né? O Caibalion, ele é um livro que fala rapidamente de várias coisas, né? Psicologia, matéria, física, química, alquimia e transmutação da mente, né? Mas ele não se aprofunda em nenhum desses temas, né? Ele te dá um conhecimento geral sobre essas coisas, né? Por isso que a gente chama de a chave mestra. Ele te dá um conhecimento geral sobre essas coisas. Se você quiser se aprofundar, obviamente você tem o direito, ou basicamente só absorver aquilo que é útil para a sua caminhada, né? Vamos dizer assim. Não que não seja inúteis os assuntos, todo conhecimento é bom, né? Desse que passa no Caibalion. Mas talvez no seu momento não seja o momento de absorver isso. O ego, ele fala sobre o ego, dois tipos de ego, isso trazendo para a nossa linguagem, dois tipos de egos que existem, é o ego carnal e o ego espiritual, tá? Vocês vão ver ele falando aí sobre ego e o eu, né? A divisão do ego que a gente pode fazer é o ego carnal e o ego espiritual. Na verdade, é o mesmo ego, né? O que está em cima é como o que está embaixo. Você só tem um ego, a concepção que você tem de si mesmo, né? A ideia da individualidade. Só que o ego ele vai se manifestar, a palavra que eu usaria no lugar de dois egos seria, ele vai se manifestar de formas diferentes de acordo com a dimensão que você está presente. Então, seu ego espiritual, ele tem desejos também. Só, a não ser que você seja um espírito iluminado, mas se não for, o seu ego espiritual, ele tem desejos também. Só que os desejos do seu ego espiritual é diferente dos desejos do seu ego carnal. Por exemplo, o seu ego espiritual provavelmente não vai ter interesse em comprar uma casa, em ter dinheiro, porque isso aí é inútil para o espírito. Então, obviamente, são desejos diferentes. O seu ego carnal ele tem desejo de fazer sexo, de ter casa, de ter dinheiro, etc. Mas quanto mais egoísta, mais egoísta, quanto maior for o ego do seu ego espiritual, maior vai ser o seu ego carnal e em qualquer dimensão que seja, né? Seu ego ele vai manifestar com desejos diferentes, em dimensões diferentes, porém
a grandeza do seu ego vai ser a mesma em todos, né? Porque o que está em cima é como o que está embaixo. Você é um reflexo do seu espírito, né? Então, se a gente vê uma pessoa que é capaz de crueldades enormes aqui na Terra, né? A gente não pode julgar a pessoa, claro que não. Mas isso é um reflexo do espírito dela, né? É um reflexo do espírito dela. Só que a gente não pode julgar casos individuais porque existem vários fatores que podem levar uma pessoa a tomar uma decisão. Ah, fulano matou fulano, logo ele é ruim. Não, é porque pode ter vários fatores que podem ter levado a pessoa a ter matado a outra, né? Eu tô usando o exemplo de assassinato aqui, mas pode ser qualquer situação ruim. Depressão, ansiedade, pressão social, né? Existem espíritos super evoluídos, que são os trabalhadores de uso, e os índigos e as crianças índigos, que são espíritos mais evoluídos que os da Terra, que encarnam na Terra e se tornam assassinos, né? E se tornam psicopatas. Eles podem se tornar, né? Apesar de eles terem uma missão de luz, eles escolhem o caminho do mal por causa que eles não suportam viver em um mundo tão atrasado quanto esse, né? Então é um exemplo de que a situação carnal pode levar a pessoa a tomar decisões ruins, mas não quer dizer que o espírito dela seja realmente ruim, foi porque a situação carnal levou ela a isso, né? A sofrimento carnal, a pressão da sociedade, etc. Ele, então por isso que a gente não pode julgar ninguém por atos individuais, né? A gente pode falar que a pessoa cometeu um erro ali, mas a gente não pode falar que a pessoa é assim. Mas se a pessoa vive uma vida inteira intencionalmente causando mal, isso é um reflexo de que provavelmente o espírito dela também é assim. Então, isso é o ego espiritual e o ego carnal. E tem uma coisa muito interessante que ele fala, acho que eu já até falei na reunião passada, né? Ele fala em um determinado ponto do Caibalion, que eu destaquei também porque eu achei interessante. Né? Como eu falei que sei, eu já li o Caibalion, e recentemente, durante essa semana, eu ouvi de novo um áudio, uma versão em áudio do YouTube muito boa. Vou deixar o link aí na descrição. Mas, enquanto eu estava ouvindo, eu fui destacando os pontos que eu achei que as pessoas poderiam ter dúvidas, né? E é isso que eu estou trazendo aqui agora. Enquanto eu trabalhava, eu ouvia de novo. E ele fala uma coisa bem no finalzinho, né? Bem próximo do final, que é a lei do conhecimento. A lei do uso do conhecimento. Tudo que você aprende, você deve primeiro aprender, aplicar na sua vida. E terceiro, espalhar o que você aprendeu. De novo, aplicar na sua vida, aprender, aplicar na sua vida, espalhar o que você aprendeu. Tudo que é bom, lógico, eu estou considerando o conhecimento bom, né, que é o conhecimento espiritual. Você tem que aprender. Como que eu aprendo? Leia, mas não é só ler. Ler, ouvir, é você poder reproduzir aquilo. Como que eu sei que eu realmente aprendi algo? Quando você normalmente vai fazer uma prova de faculdade, a gente tem a mania de decorar aquilo só para fazer a prova e depois esquece, porque você não está aprendendo, você está só decorando. A dica que eu costumo dar para os meus amigos é basicamente ler e tentar replicar o que você acabou de ler, explicando com suas próprias palavras, para alguém ou para você mesmo. Você só aprende um conteúdo quando você consegue replicar ele com suas próprias palavras. Se você decora e repete exatamente como está escrito, isso não é aprender, né? Você pode até fazer isso, mas não é aprender. Agora, se você consegue replicar o que você leu com as suas próprias palavras, explicando aquilo para alguém, ou para você mesmo, pode ser, se não tiver ninguém para você explicar, fale sozinho, isso é um sinal que você aprendeu. Então, aprenda, leia, né, estude, pesquise, aprenda e aplique na sua vida. É difícil isso, é o que a gente chama de reforma íntima. Eu sei que não é fácil, tá? Aplicar o que Jesus, Buda, Krishna, etc., né? Até o Caibara mesmo, aplicar isso que nós aprendemos, né? O abandono do ego, ser mais caridoso, isso é difícil, né? Mudar isso. Mas é uma disciplina. É como escovar o dente, né? Escovar o dente é um pouquinho por dia. É uma disciplina que você faz todo dia, que vai garantir um avanço como academia também, como exercício físico. A forma íntima é isso, é todo dia você melhorar um pouquinho, você corrigir um pouquinho, transformar isso em uma disciplina, uma rotina, né? Reforma íntima, aplicar na sua vida o que você faz. É óbvio que você não vai ler um livro do Novo Testamento, você não vai ler a vida de Jesus e amanhã você vai ser igual ele. Não, é uma reforma aos poucos, né? Aplique na sua vida e terceiro que eu falei é espalhe o conhecimento. Né? Nós somos uma irmandade. Ninguém é melhor que ninguém, mas existem espíritos mais antigos que tiveram mais tempo para evoluir que os outros, né? E a função daqueles que estão mais evoluídos é ajudar os que estão ainda evoluindo, né? Então, se você aprende alguma coisa hoje,
Você avançou na sua evolução, você aprendeu e está conseguindo aplicar alguma coisa na sua vida, você está evoluindo. Logo, você tem um conhecimento que muitas outras pessoas não têm. A empatia, por exemplo, o amor ao próximo. Nem todo mundo tem na Terra. Então, você tem algo que os outros não têm. Então, ensine isso para outras pessoas, né? Seja exemplo, se você aplica na sua vida para você ser exemplo, né? Não adianta só falar, seja um exemplo positivo e ensine outras pessoas, porque o conhecimento parado ele é inútil. Ele tem que ser aplicado e espalhado, né? Então, tudo que... Essa é a minha ideia de todo projeto que eu faço aqui, né? Que nós fazemos aqui no canal e nos estudos, é poder espalhar esse conhecimento positivo, esse conhecimento de amor, de caridade, e para que essas pessoas que estão me ouvindo agora, né, nos ouvindo, elas possam espalhar isso para outras e outras pessoas, né, e assim ajudar toda a irmandade, né. Quanto mais, quando você coloca uma semente de amor numa pessoa, essa semente vai crescer, vai frutificar, e essa pessoa vai dar outras sementes e vai colocar em outras pessoas. Então, espalhar o grande conhecimento do amor, né. Acredito que deu para entender mais ou menos as mensagens gerais, né? Isso que eu fiz foi uma análise sobre os pontos que eu achei mais pertinentes sobre o que eu ouvi, mas qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí sobre o Caibalion. Você pode ter interpretações diferentes também, tá, gente? Porque o Caibalion é um estudo muito complexo, que abrange muita coisa, meio filosófico também, utiliza-se muito de metáforas e analogias, então tem várias aplicações, né? E várias interpretações diferentes, né? Não quer dizer que uma ou outra está errada, as duas são verdades, né? Como diria o próprio Caibalion, todas as verdades são meias verdades. Eu acrescentaria dizendo o seguinte: todas as verdades são meias verdades, exceto Deus. Deus é a única verdade suprema. Mas todas as verdades são meias verdades porque muita coisa é relativa, de acordo com o ponto de vista, de acordo com o momento de cada um, né? Então, é, essa análise que eu fiz é baseada no que eu estudei, né, no que eu li, e baseado também na minha percepção, né? Ah, mas eu tenho uma percepção diferente, Clark. Além disso que você falou, eu discordo, então eu vejo diferente. Também pode ser válida para outras pessoas, né? A gente pode debater, colocar, e as duas podem ser válidas. Ou não, uma pode estar errada e outra certa. Mas se seguir a lógica do amor, provavelmente vai estar certa. Eu costumo dizer uma frase que o jeito certo de viver é o jeito que você quiser, desde que você não faça mal a ninguém. Então, você está vivendo do seu jeito, tá ok. Agora, se você quer evoluir, o jeito certo de viver é amando o próximo e a Deus. O que é amar a Deus? É a Deus, toda a sua criação. Deus está em tudo. Tudo está em Deus, mas nem tudo é Deus. Ah, mas eu preciso me conectar a Deus. Eu tenho que fazer um ritual, eu tenho que pegar um passe, eu tenho que fazer uma cirurgia espiritual. Não, você não tem que fazer nada disso, não. Deus está em tudo. Se conectar para Ele, você não precisa ir em lugar nenhum. Ele está dentro de você. Ele está em todos os cantos. Ele está do seu lado. Para se conectar a ele, basta você querer mudar a sua vontade, vibrar com ele. Você ter dentro de você uma vibração que seja positiva como Deus, mais próxima da vibração de Deus, que é amor. Deus é puro amor e pura bondade. Então, se você vibrar como Deus, você vai começar a sentir Deus ao seu lado, porque ele já está do seu lado. Ele está de todo lado. Mas porque ele está em tudo. Ele te ouve, ele te, tudo. Só que você precisa, para você se conectar nele, com ele, você precisa vibrar mais positivo como ele. Ah, mas eu sou ansioso, eu tenho medo, eu fico. Isso é normal. Importante diferenciar emoção de vibração. A vibração tá ligada na sua intenção, tá? E não é, ah, mas eu estou muito ansioso e está emitindo vibração negativa. Não, né? Porque a ansiedade às vezes é resultado de coisas carnais, né? De emoções momentâneas, não tem nada a ver com a vibração. A vibração está ligada na sua intenção. O que é a intenção? O que você quer realmente, né? Por exemplo, amor ao próximo, né? Você, no fundo, você é uma pessoa que sempre quer o bem do próximo, você sente empatia, sente a dor do próximo. Se sua intenção for essa, for positiva, você está vibrando na mesma na frequência próxima de Deus, aí você vai sentir Deus. É assim que você se conecta a Deus. Não é fazendo rituais, não é fazendo indo em templos, não. É simplesmente vibrando positivo, né?
como Jesus falava, né? Sede imitadores de Deus, né? Imitadores de mim. Basicamente é isso, imitar ele é isso, vibrar como ele. Então, é assim que você se conecta a Deus, não é fazendo rituais miraculosos, não, nem nada do tipo, não. E é importante falar isso porque as pessoas buscam muito hoje, né? A gente falou isso na primeira reunião, as pessoas buscam muito hoje a cura milagrosa, né? A cirurgia espiritual. Vou fazer porque eu preciso de cura. Mas você estudou o que que é isso? Se funciona mesmo? Estudou a fundo o que que é, como que funciona, por que que funciona, se tem fundamento isso, né? Se tem algum grande estudioso já falou que isso funciona realmente, um grande que eu falo assim, uma grande mente, Buda, Jesus, tem fundamento? Não tem. Então você vai no desespero buscando a cura imediata, quando na verdade é simplesmente vibrar positivo, né? Essa reforma íntima que a gente fala. Outra coisa também, eu ia falar mais uma